Mas deu muito, muito ruim para o Bolsonaro. A base bolsonarista está tentando, desde a semana retrasada, impedir a aprovação da PEC de transição. PEC de transição é a PEC necessária para que seja mantido o auxílio de R$ 600 no atual valor, que voltem as regras para as regras do Bolsa Família, e que para que universidades federais, bolsas para estudantes, tudo mais, voltem a ter dinheiro, porque o Bolsonaro, nesse final de ano, cortou verba. Ele não cortou verba, ele bloqueou o dinheiro das contas de universidades federais, ele cortou o pagamento de bolsistas de universidades e do CAPES, ele cortou o pagamento de bolsistas de programas científicos, ele cortou um monte de coisa, não tem dinheiro para nada no Brasil, nem passaporte mais está sendo emitido. Esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele tipo de inquilino que quando ele sai da casa onde ele está alugando, ele destrói tudo, sabe? Põe cimento no encanamento, só para destruir mesmo, destrói todas as pias, destrói as privadas, acaba com os móveis, enfim. Isso é o que o Bolsonaro está fazendo, está acabando com o Brasil, acabando de destruir o Brasil antes dele sair do poder. Pois bem, e aí o Lula, antes mesmo de assumir, tem que começar a fazer articulação política, coisa que jamais aconteceu na história do Brasil. Nunca um presidente, antes de assumir, teve que fazer articulação política para aprovar a lei, sem ainda ser o presidente. Isso o Lula teve que fazer, teve que se desgastar para fazer isso aí, para garantir que o Brasil continue. Porque senão o Brasil, antes mesmo do Lula assumir, não vai ter nada, não sobrou nada. E o bolsonarismo, obviamente, atuando contra a PEC. O bolsonarismo quer o quanto pior, melhor. E disseminando fake news nas redes sociais de que os cortes nas universidades são culpa do PT. É, engraçado. Eu tava vendo no Instagram algumas páginas que não são de política falando sobre isso. Por exemplo, em Maceió, uma página que eu sigo lá, falou que a Universidade de Maceió não tem mais o restaurante da universidade por conta dos cortes. Aí o comentário com mais likes é de um bolsominion falando, faz o L. Aí todo mundo respondendo, mas quem fez isso foi o Bolsonaro quem cortou o dinheiro na universidade. Aí o pessoal, mas dinheiro tem, é que eles roubam tudo. Não tem, o Bolsonaro literalmente tirou o dinheiro da conta da universidade. A Universidade de Minas Gerais, eu falei ontem que estava com R$ 71 na conta bancária da universidade. Depois teve um novo corte, ficou com zero. Zero. Cortaram tudo, tiraram todo o dinheiro. A universidade não tem dinheiro para pagar a conta de luz quando chegar a conta. Esse é o nível do que o Bolsonaro fez. E os bolsonaristas com fake news enganando o pessoal. Aí, ok, e o pior é que em Maceió só tem bolsominion, o comentário mais curtido era justo do bolsominion. Olha só, e você vê o tanto de imbecil que acredita. Aí, olha só, o Lula conseguiu, ele foi a Brasília, ele conseguiu articular em tempo recorde a PEC de transição e foi votada. O que decidiram é o seguinte, vamos fazer a PEC no Senado, são menos senadores que deputados, então dá para fazer o texto da PEC rapidinho, aprova na Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, leva direto ao plenário, aprova no plenário, vai para a Câmara. A Câmara dos Deputados só referenda, ou seja, só vota sem mudar nada, sem mudar uma vírgula lá. Porque se a Câmara mudar, tem que voltar para o Senado. Ou seja, aí fica aquela. Bolsonaro se ferrou várias vezes em votações assim. A Câmara fazia uma coisa, o Senado não fazia. Aí o Senado fazia outra, a Câmara fazia outra. Ficava nisso, não saía. Muitas das destruições que o Bolsonaro estava tentando fazer no Brasil não passaram porque no Senado tinha resistência e mudavam o texto e aí ficava ali, não era votado nunca. Muita coisa. Reforma administrativa do Bolsonaro é um dos exemplos, não passou porque os senadores não quiseram. Tem algumas das privatizações, muita coisa. Tá, aí o que aconteceu? Na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada assim, ó, tempo recorde. Pá! O bolsonarismo levou uma derrota atrás da outra. Aí foi a plenário. Indo a plenário, o bolsonarismo fez de tudo. O Flávio Bolsonaro estava em pânico em Brasília para tentar fazer com que não fosse aprovado. Ok, lembre-se, é uma PEC. PEC não é maioria apenas para ser aprovada. A maioria no Senado são 81 senadores, são 41. A maioria. Mas como é PEC, precisa de pelo menos 49 votos. Já é um pouquinho mais difícil. Tá. O PL orientou para que todo mundo votasse contra. Então todo mundo do PL, que é o partido do Bolsonaro, tinha que votar contra. Eu vou falar como orientar as bancadas. MDB, a favor. PSD, a favor. A favor quer dizer com o Lula. O PL do Bolsonaro, contra. O Podemos, que era o partido do Sérgio Moro, tem muito lavajatista, livre. Aí o Progressistas do Arthur Lira, contra. O PT a favor, o PSDB livre, ou seja, livre. A posição dos governistas foi contra e da oposição foi a favor. Os outros partidos todos eram a favor. E não é que teve traição em todos esses partidos que foram contra? O Progressistas
falou para votar contra e quase todos os senadores acabaram votando a favor. O PL do Bolsonaro deu 3 votos a favor. O Lula conseguiu aprovar com 64 votos a favor. Para você ver como foi uma pancada forte no Bolsonaro. No primeiro turno foram 64 votos. Um senador que é bolsonarista raiz, que é o senador Stevenson. Esse Stevenson, nossa, já fiz vídeo aqui falando um monte de denúncia contra ele. Mudou o voto no segundo turno. Só que o Romário também mudou o voto. Ele tinha votado contra no primeiro turno, no segundo turno ele votou a favor. O Romário traiu o Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, os 3 do PL do Rio de Janeiro votaram contra, mas o PL acabou dando 3 votos a favor. Eu vou falar, inclusive, quem são os do PL que votaram a favor no primeiro turno. Ó, vou achar aqui para você. Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. Bolsominion, que todo mundo sabe que é Bolsominion, votou a favor. Aí aqui, ó, Paulo Rocha, do PL do Pará. Não, Paulo Rocha é do PT, li errado. Zequinha Marinho, Paulo Rocha. Zequinha Marinho, do PL do Pará, também votou a favor. Isso no primeiro turno. Aí o outro foi deixa eu achar aqui, Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Aliás, uma coisa sobre Eduardo Gomes. Esse vai enlular. Esse vai fazer o L, mas na velocidade da luz. Pensa num cara que vai trair o Bolsonaro rápido, é o Eduardo Gomes. Tá aí na votação, né? Aí no segundo turno, um desses senadores aí do PL, eu não tenho aqui a lista de qual, votou contra. E o Romário votou a favor. Esse é o que aconteceu. Quer dizer, o Romário já traindo o Bolsonaro. Eu falei, lá, o pessoal no Rio de Janeiro tava uma briga se o candidato da esquerda tinha que ser o Siciliano ou o Molon. Eu falei aqui, ó, o Molon ele apoiou a Lava Jato, apoiou o Sérgio Moro, ele obviamente não vai ter apoio de ninguém que é petista raiz. Ninguém que é petista vai votar no Molon. Eu, se estivesse no Rio de Janeiro, jamais votaria no Molon, a não ser que fosse Molon contra o Sérgio Moro, uma coisa assim, sabe? Contra um cara de extrema direita. Mas se tinha a opção do Siciliano, os petistas quase todos foram no Siciliano. Ou mesmo se juntasse os votos dos dois, não chegava na votação do Romário. E eu cheguei a falar isso, mas só depois do primeiro turno. Eu falei, gente, dos males o menor, o Romário vai trair o Bolsonaro. Romário foi eleito como base de apoio da Dilma. Depois o Romário apoiou o golpe. E aí depois o Romário era contra o bolsonarismo até o Bolsonaro ficar em primeiro na pesquisa. Aí ele virou bolsonarista. Aí, agora ele está com o Bolsonaro. A partir do momento que o Bolsonaro não é mais presidente, o Romário vai fazer, sabe o quê? Vai ligar pro Lula e falar, ô Lula, eu tô saindo aqui do PL, se o PL não entrar na base de apoio do Lula, eu vou pra... Ele vai escolher um partido de centro ou centro-esquerda aí qualquer. PSD, talvez, partido do Kassab, PSB, acredito que não vai... Ele foi eleito pelo PSB em 2014, o partido aí que agora era o partido do Molon, inclusive. Pra ver, Romário. Eu falei, ó, dos males o menor que o Romário vai trair o Bolsonaro. Mas na primeira, ó como que é o Romário, na primeira... Ele votou com o Flávio Bolsonaro. Lembre-se, a indicação do Bolsonaro é o que vota o filho dele. O filho não trata. Ele votou com o Flávio Bolsonaro, com o Narcos Rogério, né? Com esses aí. No segundo turno ele falou, opa, peraí. Então que estavam me falando que dava para barrar essa PEC era mentira. Pô, o tamanho do poder do Lula, meus 64 votos, agora serão 65? Pá, votou também. Não sabia que outros iam virar o voto, né? Então, o Romário já começou traindo, viu? Pra vocês verem, a partir do ano que vem, prepara. E aí, causou um pânico nos bolsonaristas, que eles viram que o poder de articulação do Lula é muito, mas muito maior do que esperavam. O Bolsonaro jamais teve uma votação assim expressiva, num tema difícil, ainda mais sem liberar bilhões em verba. O Lula não tem um centavo para liberar, não, um centavo. E aprovou com 64 votos. Aí eu tava assistindo no Globo News, estavam mostrando assim o mapa dos partidos. Todos os partidos do Centrão deram voto para PEC. Todos. Teve partido do Centrão que deu quase todos os votos do partido para PEC. O partido tá com o Bolsonaro. Republicanos, partido com o Bolsonaro, deu voto. O Partido Progressista deu voto. O PSD, que diz que não se sabe, deu voto. E aí, o Bolsonaro... Ele tá tentando articular agora. Essa é a nova tentativa do Bolsonaro. Inclusive dizem lá... Dizem não, foi o filho dele que falava que disse, então não dá pra confiar muito na palavra. Que o Bolsonaro agora está mais animado essa semana. Tá nada, chorou no exército 2 vezes essa semana. Chorou a primeira vez, aí fizeram chacota dele. Ele foi na segunda, não conseguiu. Estavam tirando selfie com ele, ele assim, ó, limpando as lágrimas.
Esse é o nível da depressão do Bolsonaro, viu? Caso clínico dele. E aí, o que o Flávio disse que o Bolsonaro está mais animado porque ele está articulando que o Rogério Marinho, que era ministro do Bolsonaro, dos ministros que tinha uma pasta ali que tinha dinheiro para roubar, que ele vai ser o candidato à presidência do Senado para ganhar do Rodrigo Pacheco. E que como o PL vai ter muitos senadores, que muitos bolsonaristas foram eleitos para o Senado, eles têm uma chance aí de ganhar a presidência do Senado. E que eles estão usando aí o negócio, vamos fazer um mais difícil pra gente vender mais caro pro Lula qualquer tipo de apoio, que o presidente do Senado vai ser um cara ligado ao Bolsonaro. E aí eles querem pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, que jamais passa, com esse presidente do Senado. Só tem um problema. A primeira votação que teve, o poder do Lula foi muito maior. Esperava-se que seria aprovado. Mas se esperava assim, 55 votos no máximo, 56... 60, assim, nossa! 64 ninguém esperava. Foi uma paulada muito grande. Porque você tinha do outro lado o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, articulando. Junto com alguns líderes do atual governo, articulando contra a PEC. Quer dizer, o Bolsonaro prometeu na campanha que manteria o auxílio em 600 e tudo mais. Mas ele colocou o auxílio em 400. Aí o Lula até falou nos debates, falou, mas se fosse realmente verdade... a promessa teria sido cumprida na lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, eu estaria no orçamento do ano que vem programado para ter 600 do Bolsa Família e não 400. E aí, o Bolsonaro realmente descumpriu a promessa de campanha, porque ele perde a eleição e aí eles articulam contra. Agora eu vou te falar, qual poder você acha que tem o Bolsonaro para tentar eleger um presidente do Senado no ano que vem? Contra o Lula, que já será presidente, vai apoiar o Rodrigo Pacheco, que já é presidente do Senado. A chance do Bolsonaro é zero. Zero. E aí, o pior, mostra que o Bolsonaro continua no embate dele contra o Alexandre de Moraes, que ele só quer o presidente do Senado para irritar o Alexandre, para pautar o impeachment e ficar. Dizem os bolsonaristas que isso vai ser a degola do Alexandre, vão colocar corda no pescoço, só falta puxar. Eles estão usando várias gírias dessas de morte, mas para indicar o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá, vamos supor que façam. Consiga um milagre, o Bolsonaro, sem ter a caneta BIC, sem liberar bilhões em propina, consiga eleger o presidente do Senado que ele quer. E aí passe ainda o impeachment do Alexandre de Moraes. Imagina isso. Sabe o que acontece? Dá uma vaga para o Lula indicar para o STF. Aí você acha que depois disso aí, o Lula indica quem para o STF? É indicar um cara mais casca grossa e mais barra pesada assim contra o Bolsonaro do que o Alexandre de Moraes. E olha que o Alexandre tá segurando a democracia na unha. O Lula vai indicar um cara desse nível. Quer dizer, nossa, tudo isso pra quê? Que a ideia lá do impeachment do Alexandre de Moraes funcionava quando o Bolsonaro era presidente. Que aí ele indicaria outro ministro. Quando o Lula é presidente, não muda nada pro Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro também não gosta do Barroso? Apoio. Que aí tira o Barroso, o Lula indica outro melhor. É isso. Vai fazer o quê? Não tem. Então tá ruim a situação do Bolsonaro, tá um pânico geral, porque eles não esperavam o tamanho e poder do Lula sem ter a verba pública. Saiu na mídia que o Centrão tá fazendo chantagem com o Lula, que se o STF barrar o orçamento secreto, a PEC de transição não sai e tudo mais. Eu vi muita gente de esquerda com muito medo, mas calma. Não é chantagem não. O que foi dito pro pessoal do PT não era em tom de ameaça não, era em tom de, olha, é um fato. Eu expliquei aqui faz alguns dias, inclusive rindo, do tiro no pé que deu o Bolsonaro. O Bolsonaro cortou 8 bilhões de bolsolão que serão pagos agora no final do ano. Então enfiar esses 8 bilhões, com mais 12, enfiaram 20 bilhões de bolsolão na PEC de transição. Isso é o que faz com que o Centrão aprove. Se nesse ano ainda, em 2022, o STF barrar o orçamento secreto, tudo aquilo que eles tinham, os parlamentares, que era um incentivo para eles votarem, vai por água abaixo. Eles ficam, putz, agora eu vou ter que votar por consciência social. Consciência social, caramba, nenhum desses deputados tem consciência social. A maioria desses deputados do Centrão é eleito, e eu vou falar aqui, eu sou o único que falo, é eleito com compra de votos em dinheiro vivo. Eles compram votos com dinheiro vivo, saem com caixas e caixas e caixas de dinheiro no dia da eleição e nos 2, 3 dias anteriores e compram votos, principalmente em cidade pequena, muitas vezes em praça pública. Esses caras não têm consciência social. Então é isso que eles falaram. Só que o Lula sabe, o pessoal do PT também sabe, que a chance do STF barrar o orçamento secreto já na próxima semana, ou seja, antes dessa PEC ser votada, é quase zero, porque é uma votação que vai demorar. Por exemplo, teve sessão na quarta-feira,
E o que aconteceu? Advogados falaram e nem começou a votação ainda. Nem começou. Ainda tem que terminar a fala da PGR, da Procuradoria-Geral da República, para depois começar a votação. Quer dizer, na quarta-feira que vem, talvez vote 1 ou 2 ministros. Vai votar primeiro a relatora, que é a Rosa Weber, vai descer a lenha, e depois talvez vote 1 ou 2. Quer dizer, aí vai ficar para outra, aí começa o recesso, aí vai pro comecinho do ano que vem. Então não corre esse risco, não há. E a maneira como o Centrão se comunicou com o pessoal do Lula, do PT, não foi uma maneira assim de, ameaça, foi uma maneira de, se acontecer isso aí na STF, vai ser um baque, viu? A PEC corre risco. Não é que a gente não quer. Tem gente, caciques do Centrão, que querem a PEC. Eles querem a PEC porque eles querem começar em bons termos com o Lula, porque eles sabem que no ano que vem o Bolsonaro pode ser barrado. E o Bolsonaro sendo barrado é bom que eles não comecem já batendo de frente com o Lula, que aí vai ter um problema para eles. Então, aí a ver o que vai acontecer nos próximos episódios aí, mas a boa notícia é que até o pessoal do PL já começou a traição ao Bolsonaro. Eu vou falar, o Lula aprovou com 64 votos, ele não é presidente. Se ele fosse presidente, ele aprovava com 70, 75 talvez. Esse tamanho da surra que o Lula vai dar nos bolsonaristas a partir do ano que vem. Esperemos e veremos. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!